Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Dos outros dois, ele tem 5, os outros têm 4, mas acho que ele já faz um tempo maior brilhando, né? O Rony muito bem em Libertadores, muito bem, e o Hulk chegando, né? O Hulk chegando ainda para provar, como disse o Breiler aí. Fala, Felipe. Não, e ampliando no contexto de ataque, eu devolvo até para você puxar a fila e o pessoal pode vir junto, o Pedro já falou um pouquinho mais disso, mas pode voltar, Pedrão. A questão ofensiva, né? A gente tá falando de Gabigol, Hulk, Rony, mas a gente mostrou os ataques. E aí a gente vê o Rony fez 2 gols com 2 assistências incríveis do Luiz Adriano. Aí tem Rafael Veiga. Aí o São Paulo não tem um artilheiro, mas a gente já mostrou que esse ano, sei lá, 18 caras diferentes fizeram gols, os alas ali, Daniel Alves e Reinaldo jogando. Pensando em setor ofensivo, não só ataque. Como é que a gente emparelha esses times da Libertadores, Mauro? Ontem a gente teve uma entrevista maravilhosa aqui com o Galhardo, que estava dizendo assim, de uma das grandes vantagens do Internacional, né? Todo mundo fazendo gols, né? Então, às vezes, não direciona para um cara só, né? O Galhardo fez 2 lá e tal, tá começando a entrar nessa briga, mas ele ressaltou isso, né? O Inter fez 4, depois fez 5, depois fez 6, etc. e tal, e com uma diversidade enorme de artilheiros. Isso também é vantajoso, é legal ver isso num time, né? Não precisa ser só um cara, até porque se tiver só um mesmo fazendo gols, esse cara passa a ser marcado e vigiado de uma forma tal que pode influenciar no rendimento do time. Então, assim, em termos de setor ofensivo, o São Paulo fez gols com vários jogadores, o Inter, o Galhardo ontem confirmou que está muito feliz com esse tipo de coisa. Mas, de uma maneira geral, você está colocando, assim, o melhor atacante, né? Quem é que é o melhor hoje e tal. Aí eu volto na história do Breiler, assim, o Hulk está chegando, né? Ficou verde lá, deu uma bronca, devia ter ficado preto e branco, né? Mas ficou verde lá, deu uma bronca e começou a fazer gols e a coisa funcionou para ele. O Rony, que já é verde com a camisa palmeirense, já vem desde o ano passado, sabe, arrebentando em termos de Libertadores, não necessariamente em Campeonato Paulista, até porque não joga todas, enfim, mas é o senhor Libertadores por enquanto. Mas o Gabigol é o cara ainda por uma sequência desde 19, e aí o time todo colabora também, evidentemente que o time todo colabora. E não é só ele que salva o Flamengo, né? Ele não é aquele cara único, evidentemente que não. Nos últimos jogos a gente viu assim, participações expressivas de outros jogadores decidindo, em especial, por exemplo, o Arrascaeta. Mas já que estamos falando desses 3, que é o que foi colocado, eu faria a mesma ordem do Breiler aí. Ô Mauro, e eu fico impressionado com como a nossa produção empolgou com o Hulk, hein? Hulk sobrando no Brasil. Eu até entendo Gabigol e Rony nessa lista, mas o Hulk é uma amostragem pequena. Então, e assim, não é depreciando o Hulk. O Hulk é um grande jogador, uma carreira incrível, mas pelo que chegou, pela forma física, não dá para colocar o Hulk ainda como um atacante que está fazendo a diferença, o cara que está puxando o time do Galo. Espera-se que ele faça isso, mas por enquanto ainda precisa mostrar mais. Sim, claro. Só vou avisar, se você ficar fora da escala, não é culpa minha não, viu, Breiler? Não é culpa minha. Tá brigando com a produção aí, ó. Não vem depois falar que sou eu. Exato. Ô Zé, esse programa tá ficando muito raiz, hein? Lavando roupa suja ao vivo, cornetando editor. Os caras vão falar que esse é um time que tem problema de vestiário. Ô, Felipe. Fala, Pedro. Só que eu passei a bola aqui e não dei meu voto, né? Que eu joguei pro Zé, joguei pro Breiler, depois o Ninguém devolve dele. Assim,
É óbvio que o palmeirense vai ficar chateado, para ele é o Rony, sempre o Rony, até porque tem uma rivalidade com o Flamengo, com o Gabigol. Agora, o Gabigol, para mim, ele está muito acima dos outros, não é pouco. O Mauro citou um negócio que é interessante, o tempo de auge técnico que o Gabigol vive. O Gabigol foi artilheiro do Brasil em 18, o Gabigol foi destaque em 19, destaque em 20, já começa em 2021 dando mostras que vai ser o grande nome de ataque do Brasil. Então acho que tudo isso tem que ter peso. E mais do que isso também, a tranquilidade, o atacante, se a gente está falando em gols, em atacante, a tranquilidade que o Gabigol tem para finalizar, por mais que a fase do Rony seja ótima, seja espetacular, o Rony durante um bom tempo viveu ali com uma sombra de que era o cara que não finalizava bem. Era o cara que criava, se movimentava, tinha velocidade e muitas vezes não finalizava bem. Acabou conseguindo tirar um pouco desse estigma com a sua fase decisiva e ótima, merecida, de Libertadores. Só que ainda acho que em aproveitamento, em fase, em qualidade técnica e bola no pé ali diante do goleiro, na hora de finalizar, o Gabigol está bem acima. O Rony ali em segundo e o Hulk ainda bem abaixo, porque são 2, 3 jogos ali, teve uma fase não tão boa quando chegou, discutiu, teve que tentar ganhar a vaga quase que no grito ali, abriu uma situação com o Cuca, depois resolveu, 2, 3 jogos, então eu ainda coloco ele um pouquinho de lado ali, tipo o Breyer. E tem Marinho, tem Fred, tem Cano, tem o próprio Pedro do Flamengo, que poderia entrar tranquilamente aí, porque sempre que entra mostra seu nível técnico. Agora o Gabigol, para mim, muito disparado nessa avaliação, Felipe, só para deixar registrado. Boa, não, registradíssimo, o pessoal também participando pela hashtag Naveia. Zé, eu queria que você falasse um pouco sobre como eu joguei a pergunta para o Mauro, essa coisa dos setores ofensivos. A gente falou com o Galhardo ontem, você sempre bateu na tecla que o meio-campo do Inter não necessariamente é o mais criativo, mas é muito sólido, não só na defesa como para ir para o ataque. São Paulo usando bem as pontas, e aí os ataques que a gente já está acostumado, de Flamengo, de Palmeiras. Fala um pouquinho sobre esse debate ofensivo dos times que estão... Fluminense, dos times que estão na Libertadores, Eu acho que tudo isso passa por um momento crucial nos últimos anos, chamado Jorge Jesus, né? Jorge Jesus e Sampaoli nesse sentido, né? Eu acho que eles mostraram determinadas coisas que nós tínhamos esquecido, né? O Brasil passou nos últimos anos em transformar o futebol competitivo numa cópia europeia, né? E eu acho que o Brasil não pode ser isso, porque quando você tenta copiar os outros, você nunca vai ser o original, você vai ser sempre a cópia, né? Então eu acho que esses dois treinadores, eles mexeram um pouco com a nossa forma de pensar futebol. Não só os treinadores, mas de uma forma geral, o torcedor, né, a imprensa, de que é possível sim você colocar o time para ser um time competitivo e colocar para jogar, exaltando as qualidades dos nossos jogadores. Ah, mas nós não temos aqueles jogadores do passado. Eu concordo, mas existem os sistemas hoje que proporcionam a esses atletas, vamos dizer assim, os atacantes, os meias, uma facilidade maior para produzir esse tipo de jogo, né? Então eu acho que isso tudo é reflexo daquilo que nós estamos passando, essa mudança dos últimos anos. E aí eu coloco o Jorge Jesus como responsável, depois o Sampaoli, né? Mas eu acho que o Jorge Jesus é o cara que mostrou pra gente que é possível resgatar um pouco a nossa essência do jogo bonito, do jogo competitivo, da valorização da bola, do Brasil que, quando você conversava com pessoas de fora do país, você falou assim, nossa, eu não conseguia ver a bola, porque tocava de um lado, tocava de outro, tocava de um lado. Quando eu pressionava, invertia, pegava o ponta, ia para dentro do defensor. Então, acho que isso tudo está passando, né? Tá mudando. Os clubes estão entendendo também em relação ao tempo de trabalho, o treinador ter um certo limite, embora isso seja difícil aqui ainda no Brasil, essa compreensão, mas ainda existe essa possibilidade, né, em determinados casos. Por exemplo, nós vimos o Renato, nos últimos 4 anos, montar um time vencedor e depois remontar vários times, e coincidência ou não, nos últimos 3 anos, acho que do Renato, foram 3 atacantes vendidos, né, o Pedro Rocha, Cebolinha e o PP. Então, assim, essa forma de pensar, eu acho que ela é válida, e isso está chegando e está conquistando, né? Eu acho que está mostrando para a gente que é possível. E os treinadores novos, uma nova geração, uma forma de se preparar, né? É diferente daquela que nós tínhamos no passado, sem tanta... Existe a pressão, mas existe a personalidade, né? A pressão de, se você perder 3, você vai ser mandado embora, mas existe a personalidade de falar assim, não, eu quero impor o meu jogo,
quero fazer com que esse time jogue da forma como eu penso futebol. E isso é fundamental para que a gente mude a nossa cabeça e resgate a nossa essência. Eu acho que a gente consegue ver isso, né? Ver nesses times na Libertadores, não só na Libertadores, na Sul-Americana em determinados momentos e nos campeonatos e no Campeonato Brasileiro, o time tentando jogar futebol. Eu acho que isso é importante. Pessoal, a gente já vai falar mais sobre setores ofensivos. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo.